Romanos 5, versículos 5 ao 11. Deixa eu ler, irmãos, a palavra. Diz assim: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Irmãos, Romanos 5 começa trazendo para nós a temática da justificação pela fé, dizendo que uma vez que Deus nos torna justos, não porque nós fomos obedientes ao ponto de termos esse título, mas porque Ele nos abençoou, porque Jesus se tornou o nosso representante, e uma vez Ele sendo justo, a obra dele foi dada a nós, nós temos paz com Deus. Quando fala que justificados pela fé temos paz com Deus, é o fim da guerra. O ser humano não se volta mais contra o Criador. Aquele que é justificado passa a buscar viver para a glória do Criador, pela fé, por uma série de bênçãos que o Pai nos concede. Mas isso não significa que nós não passamos mais por tribulações. Somos justificados, acabou a nossa guerra com Deus, agora estamos em paz com Ele, mas não significa que a nossa vida de uma hora para outra se torna um mar de rosas. Embora eu nunca entendi muito o termo mar de rosas, porque rosa é bonita, mas tem espinhos. Então acho que realmente a vida talvez seja de fato um mar de rosas, ou de roseira seria melhor, né? Porque quando a gente pensa no mar de rosa, pensa só na rosa. Talvez a vida seja um mar de roseiras, onde tem a beleza da rosa, mas também tem os espinhos que machucam. Então nós enfrentamos tribulações. Romanos 5 mesmo aí está nos falando que até mesmo nas tribulações nós nos gloriamos em Cristo, continuamos confiando nele, porque pelas tribulações nós podemos perseverar. Perseverando, nós crescemos em experiência. Crescendo em experiência, crescemos também em esperança. E aí então começa o trecho que a gente leu aí, Romanos 5:5, que fala que essa esperança que nós temos, que nós podemos experimentar de acordo de uma perseverança constante, mesmo em meio às tribulações, essa esperança não nos deixa decepcionados. Significa que enfrentamos sim as tribulações, somos provados. E a Bíblia diz que nós não somos provados além do que podemos suportar. Porque se vem a provação, vem de Deus também o livramento para aquela provação. Por isso que a esperança não nos decepciona. Essa esperança não é aquela coisa de será que virá? Espero, mas não tenho certeza. A esperança cristã é firmada numa certeza. Por exemplo, nós vamos ao enterro de um irmão nosso e a gente diz: esse irmão, o corpo dele está morto conosco, mas a sua alma já está com Cristo na glória. Ele já pôde abraçar o Senhor Jesus Cristo. Ele já pôde se encontrar com nossos irmãos que partiram antes. Ele está desfrutando de plena alegria. Meu irmão e minha irmã,
Essas palavras, na hora que a gente tem uma pessoa querida dentro de um caixão, se elas forem simplesmente palavras motivacionais, elas são inúteis. Não vão trazer consolo nenhum. A pessoa só é consolada quando ela tem a convicção de que a esperança que temos em Cristo não nos decepciona. Se a gente tiver a certeza de que quando Estevão estava morrendo apedrejado, e ele disse, vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita de Deus Pai, em pé, significa que o Filho não estava sentado à direita do Pai reinando, ele estava reinando em pé, para abraçar o seu Filho, que chegava diante dele. Jesus se colocou em pé para receber Estevão. A esperança do cristão não se confunde. Se Jesus disse para aquele ladrão que se converteu nos últimos momentos da sua vida, a gente está aqui, meu irmão. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, mas a gente não está na cruz sabendo que a gente vai morrer daqui a algumas horas. Nós queremos viver mais alguns anos, né? E aquele homem eram os últimos instantes dele. A esperança em Cristo não se confunde. Nós cremos que aquele ladrão, ou assassino, ou seja lá o que for, porque ele é chamado de malfeitor, aquele homem que fazia o mal, de fato se arrependeu diante da presença de Cristo. De fato já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E aquele homem que não tinha entendimento direito do que significava o reino de Cristo, que pediu uma coisa muito mais para frente: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem pensando, sei lá quando é que esse reino vai vir. Senhor, lembra-te de mim nesse tempo aí que o Senhor vier no seu reino. A gente diz assim, esse ladrão se deu bem morrendo do lado de Cristo. Realmente, irmãos, o cara já ia morrer mesmo porque era bandido, né? Foi abençoado de morrer do lado de Cristo. Mas tu pense na fé daquele cara. Porque, irmãos, a Bíblia diz, os evangelhos, eles se complementam. Um dos evangelhos, eles relatam o arrependimento do malfeitor. Quando um blasfemava, esse outro disse, você não tem respeito mesmo estando nessa condição? Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse apontando para Jesus, não apontando, né? A mão do cara estava crucificada, né? Gesticulando, esse aí mal nenhum fez. E aí ele diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tem um outro evangelho, irmãos, que diz que os dois malfeitores zombavam de Jesus. Sabe o que quer dizer? O cara que se arrependeu primeiro, ele zombou de Jesus. Percebam a grandeza do amor de Jesus. Nossa, Jesus amou mesmo, amou a ponto de amar aquele cara lá. Jesus amou mesmo, a ponto de amar a mim e a você também. Não tente fugir, não. O texto aqui é para a gente se colocar todo mundo e entender. Somos farinha do mesmo saco. Só que alguns são capazes de fazer coisas piores. Mas o mal está em todos nós. O se voltar contra Deus está em todos nós. É da nossa natureza. E aquele homem pôde dizer para Jesus, pense na fé daquele camarada, irmãos. Jesus está morrendo igual ele. Jesus está com as mãos pregadas, como ele. E ele dizer para aquele que está morrendo, assim como ele, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem que antes zombava foi tomado de uma fé inexplicável para entender que a esperança da vida dele, daqueles últimos instantes, estava em alguém que estava morrendo na mesma condição em que ele. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí Paulo diz que a esperança não nos deixa decepcionados. E Jesus diz para aquele homem, hoje você estará comigo no paraíso. A esperança não decepciona. Nós temos a certeza quando dizemos para um ente querido
que está com o Senhor, nós temos a certeza que de fato está com o Senhor. De que de fato já abraçou Jesus e já recebeu um beijo do Mestre. Eu fico pensando, né, irmãos, é uma coisa inexplicável, não sei como é que é, porque Jesus está no céu em carne. Porque ele ressuscitou e subiu. Então ele está lá em carne e osso. E aí a pessoa quando sobe, sobe só o Espírito. Deus é o Deus do impossível. Eu acho que ele abraça a gente, né, meu irmão? Pensou? Receber um beijão de Jesus? A esperança não nos decepciona. A gente sente a dor. Nós experimentamos tribulações como qualquer ser humano. Como Jesus quando conta a parábola da casa construída sobre a areia, a casa construída sobre a rocha. A chuva cai sobre as duas casas. A enchente vem com força sobre as duas casas. A força do vento bate nas duas casas. Elas experimentam das mesmas tribulações, das mesmas dificuldades. Mas a esperança não decepciona, porque a casa construída em si mesma, na areia vai ao chão, mas a casa construída na rocha, que é Cristo, permanece de pé. A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que temos certeza dessa esperança? Porque Jesus em amor nos deu o seu Espírito. Porque Jesus em amor nos batizou com o Espírito Santo da promessa. Nos selou para Ele. E uma vez batizados no Espírito Santo, nós queremos mais do Espírito. Nós queremos da plenitude dele, somos pecadores e tem um Deus eterno, amoroso, se derramando e simplesmente dizendo para nós: deixe que eu encha vocês. E aí Paulo diz: deixem-se encher do Espírito Santo de Deus. Não busquem se encher das coisas dessa vida que geram contenda como álcool, mas deixem-se encher do Espírito. E aí Paulo começa a falar que quando é cheio do Espírito, a mulher vai entender o que é o amor pelo seu marido, o marido vai entender o que é o amor sacrificial de Cristo que ele deve dar à sua esposa, o servo vai entender que tipo de trabalho ele deve prestar ao seu patrão, o patrão vai entender como ele não pode tratar o seu servo com ameaças. Os filhos entenderão o que é honrar o pai e a mãe. Os pais entenderão o que não é tratar seus filhos para provocar a ira neles. Cheios do Espírito, muda a nossa casa. A plenitude do Espírito Santo começa por mudança na nossa família. Irmãos, os irmãos sabem que eu sou um presbiteriano carismático. Creio nos dons do Espírito Santo. Fico me perguntando por que a igreja não usa. Talvez seja porque eu tenha que ensinar mais. Os irmãos sabem da minha posição, os irmãos sabem das minhas convicções. Mas, irmãos, eu não creio que o ser cheio do Espírito Santo envolve o meu jeito barulhento de orar, a minha elevação de voz, a minha agitação, o meu emocional quando adoro. O ser cheio do Espírito Santo envolve muito mais que tipo de marido eu sou para Beth. O ser cheio do Espírito Santo envolve muito mais que tipo de pai eu sou para Maísa. O ser cheio do Espírito Santo envolve muito mais a honra da amizade que nós podemos ter uns com os outros e que eu posso ter para com vocês. Quando no trabalho eu pensava assim: já que o patrão finge que está me pagando, eu vou fingir que estou trabalhando. Eis ali um homem completamente vazio do Espírito Santo. Porque o ser cheio do Espírito Santo envolve que tipo de profissional você é. O que tipo de patrão você é. Envolve tudo isso, irmãos.
a nossa expressão de adoração, eu creio que envolve muito mais o nosso jeito de ser. É aí que eu questiono. Por que que os europeus e os americanos vieram para o Brasil e quiseram forçar a gente a adorar do jeito que eles são e não do jeito que o brasileiro é? Por que quiseram matar o nosso jeito de festa? Amém. Eu louvo a Deus, irmãos, por cada missionário europeu e americano, porque eles pregaram o evangelho para a gente. Mas o lado negativo deles é que eles entendiam muito pouco do que era um brasileiro. Essa mistureba de povo que nós somos, irmãos. Do jeito que dá para você classificar muita gente com uma imagem do que é um povo brasileiro, é quase impossível. E então, dentro de uma igreja, pode ter aquele que adora a Deus em silêncio, porque ele tem um temperamento, uma forma de ser assim, tem aquele que é barulhento, e ambos somos cheios do Espírito Santo, porque não envolve tanto jeito de ser, mas envolve quem nós somos. Ser cheio do Espírito Santo envolve a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida como amigos, nossa vida em família. Ser cheio do Espírito Santo envolve muito mais o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência. Ser cheio do Espírito envolve os dons, sim, envolve os dons, mas quando esses dons são colocados para a glória de Deus e não para inflar o ego do ser humano. E a gente vê a dificuldade dos dons com o ser humano, quando a gente percebe por que os seres humanos querem tanto dom de línguas e menosprezam outros dons. Porque o dom de línguas traz status espiritual. E aí a gente percebe que às vezes a pessoa não está buscando os melhores dons, que é o dom que Deus deu para ela, mas o dom que vai dar a ela um status no meio da igreja, de uma pessoa realmente muito espiritual. Porque ao ver uma pessoa falando em línguas, quem não crê no dom de línguas vai dizer, eis ali um mentiroso. Quem crê no dom de línguas vai dizer, eis ali alguém que recebeu o Espírito Santo. Quem fala em línguas normalmente vai falar numa igreja onde as pessoas acreditam que eis ali uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas por que as pessoas não desejam tanto o dom de socorro? O dom de discernimento de espírito, para saber proteger os outros nesse mundo cheio de 171, cheio de demônios e seres humanos maliciosos. Por que tanta gente quer falar em línguas, mas poucos querem interpretá-la? E a igreja ela tem um equilíbrio quando todos os dons são usados, e cada um no seu, para a glória do Senhor. Vivendo a esperança do eterno e o amor de Deus, e entender que o dom nos foi dado para servir ao próximo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, para viver a plenitude dele, para viver o fruto do Espírito, para viver segundo a vontade de Deus os dons do Espírito. E aí então, irmãos, a gente precisa entender isso, como tudo está centrado em Deus, para a glória de Deus, e como tudo que Ele nos deu deve ser colocado em amor ao próximo, porque a expressão de amar a Deus envolve o amor que damos ao próximo. Esse amor de Deus que precisamos entender a partir do amor dele por nós. E a gente olhar e perceber quem nós somos dentro desta história. E aí, irmãos, eu quero destacar, irmãos, aqui, quem nós somos na nossa natureza. Nossa condição por nós mesmos. Tinha um programa de entrevista, né, que chamava uma pessoa e dizia lá, fulano por fulano. Não sei quem era, acho que era Maria Gabriela. Cadu pelo Cadu. Aí vai ter que dar aquelas respostas rápidas, né? Pá. Márcio por Márcio, segundo Romanos 5. Igreja Presbiteriana de Miguel Couto, por Igreja Presbiteriana de Miguel Couto, segundo Romanos 5. Quem nós éramos na nossa natureza, quem nós éramos sem Jesus Cristo. Qual é a nossa condição natural? E, irmãos, é muito legal quando a gente prega e a palavra precisa ser motivacional também. E destacar, meu irmão, você é filho do Senhor. Você é príncipe e princesa do Pai, do Rei dos Reis. Você é filhinho querido do Senhor. E dizer isso tudo, irmãos, é bonito também, né, irmãos? Afinal, nós somos filhos.
Se o nosso pai é o rei, nós somos o quê? Príncipes. O pessoal só não se esquece que nesse reino, o rei botou avental e lavou pé dos outros. Então, se o rei lava pé dos outros, o príncipe faz o quê, meu irmão? Eu pergunto aos irmãos, o Charles é maior do que a Elizabeth? Entenderam nada, né? O Charles é o cara que eu penso assim, cara, que situação difícil, né, cara? O cara quer ser rei, mas a mãe tem que morrer. Rapaz, a monarquia antes de graça, meu irmão. Era bom lá no Império Romano, que eles matavam um ao outro e assumiam o poder. No reino de Israel também, tinha o reino de Judá, que era a família de Davi. O reino de Israel, nenhuma dinastia ficava não, meu irmão. Eles passavam o cerol e tomavam o poder. O reino de Israel era assim. Tinha o reino de Judá, que era a família de Davi governando, né? Depois que teve a divisão, depois de Salomão, houve uma divisão. A família de Davi governou em Judá, que era uma tribo de Judá e Benjamim, e outros governaram as 10 tribos. Era uma matança total. Né? Matava, assumia o poder, depois morria na mão de outro, que assumiu o poder também. Mas o que acontece, irmãos? A Elizabeth é a rainha. O Charles é o príncipe. Ele não é maior que a mãe. Um dia ele pode ser o rei. E aí eu quero dar uma notícia para você, meu irmão. Sou príncipe e princesa do Senhor. Amém. Tu tá pior que o Charles. O Charles talvez um dia seja o rei. Tu nunca será. Vai ser príncipe para sempre. Só que quando a gente fala assim, tu é príncipe, a pessoa quer botar na barriga um reizinho e a coroazinha ali. Entenda que nesse reino, o rei se abaixou com avental e lavou o pé podre dos seus discípulos. O rei lavou os pés de gente inferior a ele. Se o rei é assim, o que os príncipes serão? E o que o rei disse para os seus súditos? Se vocês me chamam de mestres, mestres não, né? Vocês me chamam de mestre, e de fato eu sou. E se eu, como mestre, lavei os pés de vocês, cabe a vocês fazer o quê? Façam o mesmo. Então, irmãos, é o seguinte, somos príncipes do Senhor, princesas do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, do Pai, filhos do Rei. Mas, meu irmão, nós não seríamos nada disso se dependesse da gente. Diz para o seu irmão do lado aí, tu não seria filho se Deus não quisesse. Pode falar, meu irmão, pode falar. Fala aí, meu irmão, fica com vergonha não, pô, mas isso aqui é presbiteriano. Fala para o seu irmão aí, se Deus não quisesse, tu não seria filho. Se Deus não te quisesse, tu iria para o inferno que te carregue. Difícil, meu irmão. O que nós somos por nós mesmos? Qual é a nossa realidade? Obrigado, Sérgio. Isso aí significa a garrafa com a água que isso aqui pode virar uma vigília. Aleluia. Ainda mais que eu falei muito do Espírito Santo até aqui, irmão. Martin Lloyd-Jones, o grande pregador inglês, ele começou a pregar, ele pegou o início da pregação na televisão e na rádio. Tem muito pouco dele ainda. Tem mais os sermões dele escritos. E o Lloyd-Jones, ele dizia o seguinte, detesto pregar na rádio e na televisão, porque eu não sei a hora que o Espírito Santo vai vir e vai me despertar para usar como poder, com o poder dele. E aí na televisão tem hora para acabar. Ele definia avivamento como um homem pegando fogo no púlpito e as pessoas se reunindo para assistir o evento. Um dia eu peço, Senhor, tem misericórdia desse pobre pecador. Pai, estou aqui. Taca fogo e me mantém vivo, Senhor. Irmãos, quem nós somos por nós mesmos? Versículo 6. Vamos dar uma passeada nesses versículos. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos.
O que nós éramos por nós mesmos? Fracos. Outras traduções trazem desamparados. Se eu não me engano, a Bíblia, a mensagem traduz, ou é a paráfrase, né? Sem força espiritual. Outra tradução diz, despreparado. Nós, quando éramos fracos, nós que não tínhamos forças para vencer o inferno, fraco. Nós que não tínhamos força para vencer o pecado, fraco. Nós que não tínhamos força para vencer a morte, fraco. Nós que não tínhamos força para vencer as tentações, fraco. Nós que não tínhamos forças para obedecer a Deus e a sua lei. A lei só servia para nos apontar o pecado e mostrar o quão fundo nós tínhamos caído. Fracos. Amém, irmãos. Obrigado pelo eco. Fraco. É o que, irmãos, a mensagem, às vezes, motivacional na igreja esquece de dizer. Quem nós éramos. E que se dependesse de nós, ainda seríamos fracos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por quem? Pelos bonzinhos, maravilhosos. Ele a seu tempo morreu pelos que eram legais, perfeitinhos. Aquela pessoa boazinha, cuti-cuti-cutizinho dos filhos de Jesus. Ah, que gente doce. E Jesus veio, eu vou no mundo, eu vou morrer e dar meu sangue para essa gente que só faz o bem. Tudo que eu peço, eles fazem. Irmãos, eu falei um tempo aqui atrás das brincadeiras do passado. Eu lembro que um dos momentos mais obedientes, até que eu não era um filho tão desobediente, não, pelo menos eu estou falando aqui, né, irmãos? Minha mãe pode comprovar melhor do que eu. Ela não está aqui, né, para poder dizer se é verdade ou mentira, então eu falo o que eu acho que eu era. Eu acho que eu era um filho até bem obediente, né? Embora às vezes interessante, né? Eu fico pensando como é que a gente às vezes obedece os outros e o pai e a mãe não obedecia. Minha mãe me mandava comprar pão, eu dizia, mãe, de novo, já fui ontem. Já fui de manhã, agora eu de tarde também. Aí meu tio pedia para eu comprar cigarro, eu ia. E eu já sabia que o cigarro era uma porcaria. Mas sabe o que acontece? Para o pai e a mãe a gente tem coragem de dizer não. Mas ver para o tio não tinha coragem de dizer não. E aí eu lembro que um dos momentos mais obedientes da minha vida era quando a gente brincava de carniça. Eu bato, todo mundo bate. Aí, né, batia também, né? Obediência, né, meu irmão? Porque o cara da carniça, ele era chamado de quê? De mestre. Carniça, quem não sabe, era uma brincadeira que ficava um assim e ficava outros na volta. E tinha um mestre. O mestre dizia, eu bato, todo mundo bate. Aí todo mundo tapão nas costas do camarada. Por isso, irmãos, que a nossa geração de homens igual eu, foi um problema usar máscara. Nosso pulmão está todo lascado de tanto apanhar na adolescência. Não é da mãe, não, era dessa brincadeira. O que o mestre mandar, irmãos, faremos todos. E a gente obedecia, irmão. Irmão, carniça é um exemplo de você dizer o seguinte, o mestre aí era Satanás. Porque era só para bater e humilhar. Levar burrinho para passear. Satanás era o mestre na carniça. A gente obedecia tudo que o mestre mandava. É, meu irmão, só que isso aí era uma brincadeira, né? Mas na vida real, não é muito diferente. Foi por esses ímpios. O que é um ímpio? Ímpio é uma pessoa sem devoção a Deus. Ímpio é uma pessoa sem vida de piedade, que é uma vida de santidade a Deus. Ímpio é aquele que ignora a vontade de Deus. Ímpio é o que não tem amor ou interesse por Deus. Ímpio é aquele que está pouco se importando com a vontade do Eterno. É a nossa condição, quando Jesus veio ao mundo por nós. É o que nós éramos. Fracos, ímpios. A lista não acaba. Versículo 8. Vamos ler juntos? Mais versículo 8. Romanos 5, 8.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Qual é o Márcio por Márcio? Você por você? Fraco, ímpio, pecador. Alguém que insiste no erro. Alguém que vive quebrando a lei de Deus. Alguém que vive no pecado. Alguém ingrato a Deus e mal nas relações com Deus. É a nossa condição. É a nossa natureza. É quem nós éramos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Outro título que nós tínhamos, outra característica nossa. Versículo 10. Versículo 10. Lê juntos também? Porque se nós, quando inimigos. Perceba aí, irmãos, está bom até aí. Se nós, quando inimigos. A lista, irmãos, poderia ir mais. Deus é misericordioso. Deus podia dar mais nome para Paulo. Só que aí tá bom até aí, né, irmãos? Fracos, ímpios, pecadores, inimigos. E a palavra inimigo, irmãos, nos diz muito sobre o que a gente precisa entender da virada de Deus na nossa vida. Com quem nós parecemos? De quem nós somos filhos? Deus, quando nós éramos inimigos, Ele nos reconciliou pela morte do seu Filho Jesus Cristo. Ele não morreu pelos amigos, Ele deu a vida para fazer dos inimigos os seus amigos. Ele morreu por seus amigos, sim, Ele morreu pelos seus amigos, mas os seus amigos não eram amigos dele. Antes dele decidir se entregar. Ele decidiu se entregar por inimigos, para fazer dos inimigos os seus amigos. E entender isso, irmãos, isso é importante demais quanto ao amor. Não apenas para entender o amor de Deus por nós, mas para entender também o amor que a igreja deve ter pelo mundo. Para entender o amor que nós precisamos ter pelo próximo. Porque Deus morreu pelos inimigos para fazer dos seus inimigos seus filhos e amigos. E entender que amar inimigo é uma característica do caráter de Deus. Deus ama inimigos. Por isso que Jesus vem ao mundo e nos dá a sua lei. E eu queria ler com vocês aí Mateus 5, 43 ao 48. Pedir nossos irmãos para colocar aqui Mateus 5, 43. Mateus 5, 43. Onde Jesus, ele diz para nós aí uma característica que nós devemos ter, uma ordem dele, que eu falo muito disso aqui, irmãos, porque nós vivemos dias que precisamos ouvir muito isso, várias vezes. 43 diz assim, vocês ouviram o que foi dito. Quando diz assim, irmãos, Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, ele não está dizendo assim, olha, as escrituras antigamente diziam isso, não. Vocês ouviram o que se diz, vocês ouviram o que o ser humano diz por aí, vocês ouviram a sabedoria humana. E o que a sabedoria humana dizia, o que os ditos populares humanos diziam? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aí Jesus prossegue dizendo para a gente, eu, porém, versículo 43, eu, porém, lhes digo. E o que Jesus diz para a gente? Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Irmãos, por que Deus diz para a gente amar os inimigos? Porque Ele também amou os seus inimigos. E quem eram os inimigos de Deus? Deu ruim, né, irmão? Quem eram os inimigos de Deus? Se eu dissesse assim, 2022 é o ano da virada, da prosperidade, sua casa, sua bênção, seu carro, sua vida, seu trabalho, você vai bombar, você vai avançar, eu recebo, é de mim que está falando a palavra.
Mas aí quando a Bíblia diz que nós éramos inimigos, irmão, é o silêncio que a gente ouviu aqui agora. Até porque a gente não quer falar do nosso passado podre, né, irmão? Inimigos. O nosso Deus tem por caráter dele amar inimigos. E esses inimigos somos nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala: a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas, não é contra o ser humano, carne e sangue, mas contra os demônios. Principados e potestades, dominadores deste mundo em trevas. Sabe por quê, irmãos? Porque os inimigos hoje, amanhã podem ser filhos de Deus. Nós um dia fomos inimigos dele e hoje somos filhos. E, irmãos, e tem muita gente na mesma condição. Filhos de Deus que ainda são inimigos, que ainda não ouviram a voz do chamado e às vezes não ouviram ainda a pregação da igreja. Não entenderam e não receberam ainda o amor pelos inimigos que a igreja deve prestar. E perceba, irmãos, o nosso Pai ama inimigos. E aí Jesus diz: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E aí perceba o que diz o versículo seguinte aí, o versículo 45. Vamos ler juntos? Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Quando Jesus fala: eu digo para vocês, amem seus inimigos e abençoem os que perseguem vocês, orem pelos que perseguem vocês. Jesus fala para demonstrarem de quem vocês são filhos. Lembra daquela coisa que a gente diz assim: ah, eu sou filho de Deus, eu sou príncipe do Senhor. Eu falei: ah, você é príncipe e princesa, amém. Só que o rei lava pé. Está disposto a ser príncipe nesse reino? A ser princesa nesse reino em que o rei lava pé? Ah, mas eu sou filho de Deus. O pai ama inimigo. Está disposto a ser filho desse pai? Irmãos, quando a gente fala assim, isso aí está no Sermão do Monte, Mateus 5, Sermão do Monte. Entrar pela porta estreita também está no Sermão do Monte. A gente acha que entrar pela porta estreita é que o crente não vai poder beber nem fumar. Que o crente não vai frequentar determinados lugares. A maioria de nós, irmãos, já tirou isso mole. Agora, amar inimigo, orar por quem persegue, a gente odeia o nosso irmão da igreja. A gente detesta o nosso irmão que só tem uma opinião diferente da nossa. A gente odeia o irmão que falou uma coisa que a gente não gostou. A gente detesta o irmão que tem uma posição diferente da nossa e foi contra a nossa opinião naquele dia. A gente detesta o irmão porque o irmão pegou um cargo que eu queria. A gente detesta o irmão porque o irmão é muito amigo de fulano e a gente queria que fosse amigo só meu. E outras banalidades mais que a gente detesta. E a gente fala, tem que entrar pela porta estreita. A gente diz para o mundo. Tem que entrar pela porta estreita. Irmãos, eu ouvi muito falar da Anitta ultimamente, por causa que dizem que ela fez uma música pornográfica. Eu não ouvi a música dela, eu não quero ouvir. Se não fosse os crentes divulgando a música da Anitta, eu nem sabia que a música dela tinha bombado no mundo, mas eu sei porque os crentes divulgaram. Irmãos, para que eu vou numa internet falar mal da Anitta? Eu não conheço a Anitta. Eu não conheço a mãe da Anitta. Eu não conheço o pai da Anitta. Eu não conheço a família da Anitta. Eu nunca troquei uma palavra com a Anitta. Ah, mas a Anitta faz tudo que é oposto à fé cristã. Quantos de nós também não fazíamos tudo que é oposto à fé cristã? A Anitta, muitas vezes, irmãos, são nossos filhos.
que fazem as mesmas coisas da Anitta. Nossos irmãos, nosso parente, que tem uma vida às vezes igualzinha ou até pior, no sentido cristão, do que a Anitta vive. E eu pergunto aos irmãos, como que a geração atual vai ganhar a Anitta? Se a Anitta entra, de repente, numa rede e ela só vê crente espraguejando ela. Quantos se levantam e dizem, vamos orar pela Anitta, como nós oramos por nossos filhos? É uma jovem vivendo uma vida que a gente, que recebeu o Espírito Santo, entende que ela deveria abandonar. Mas aí cria-se uma guerra santa, que não é a guerra de Jesus. Porque não era assim que Jesus lidava com esse tipo de coisa. Jesus falou mal de pessoas, sim. Jesus falou mal da mulher samaritana, mas ele falou mal na cara dela. Esse marido, esse homem que está contigo agora também, não é seu marido, né? Ele chegou na cara daqueles homens e disse, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Tudo acobertador do homem que estava em adultério. Só trouxeram a mulher. Um monte de pilantra. Ele falou na cara da mulher. Eu te perdoo, mas agora, vai e não peques mais. Jesus certa vez curou um paralítico, que depois ele falou para o paralítico, aquele paralítico do tanque de Betesda. Possivelmente aquele homem estava paralítico por ter feito alguma coisa de errado. E Jesus falou para ele, depois que se encontrou com ele já curado, olha, você está curado agora, né? Mas toma cuidado com a sua vida. Vigia, para que não aconteça contigo coisa muito pior. Eu te curei, mas se mantenha curado. E aí, irmãos, a gente acha que entrar pela porta estreita envolve simplesmente a nossa moralidade. Mas entrar pela porta estreita envolve amar os inimigos também. E aí é que a porta, ela é estreita, bonito, né, meu irmão? Orar pelos que perseguem. Que isso, Pai? Estreitou mais. E aí o Pai diz o seguinte, sabe por que eu quero que vocês amem os seus inimigos? Porque os filhos se parecem com seus pais. E vocês são pais, e vocês são filhos de quem? Jesus certa vez disse para um povo, vocês fazem a obra do diabo, que é o pai de vocês. Se somos filhos desse pai, nós devemos nos parecer com esse pai. É o que Jesus fala, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz nascer sol. Ele abençoa, quando fala, Ele faz o sol nascer, significa Ele abençoa maus e bons. Faz vir chuvas sobre justos e injustos. E aí Jesus continua falando para a gente. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Quer dizer, aqueles cobradores de impostos corruptos, eles também não fazem o bem a quem faz o bem a eles? Irmãos, eu já fui pastor em área de tráfico de drogas. E eu atesto que a maioria dos traficantes amam suas mães. Amam as tias, amam os vizinhos. Inclusive, compram muito remédio, botijão de gás e um monte de coisa que precisam com dinheiro do tráfico para ajudar as pessoas da sua família e que são próximos a ele. Esse mesmo cara, às vezes, estupra uma mulher, oprime violentamente o outro, mata um inocente e recebe o policial a tiros. Mas ele ama sua mãe. E aí Jesus está falando, se vocês amam apenas aqueles que os amam, que diferença vocês têm?
Isso é parecer com o pai de vocês? Jesus está fazendo a pergunta que a gente já sabe a resposta. Porque sabe o que acontece, irmãos, da lógica humana? Versículo 7 aí, Romanos 5, 7. Paulo está trabalhando com a gente aí, ele está falando da lógica humana para demonstrar o amor de Deus. Romanos 5, 7 diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. A lógica humana, segundo o apóstolo Paulo, dificilmente alguém morreria por uma pessoa muito correta. Dificilmente alguém morreria por alguém que é bom. Aliás, alguém que é bom, talvez. É interessante até, irmãos, a lógica de Paulo aí, que é a lógica do ser humano. Dificilmente alguém morreria por uma pessoa que é correta em todos os seus sentidos, que é um bom profissional, que faz tudo certinho, bom pagador, honesto em todas as coisas. Dificilmente alguém se sacrificaria por essa pessoa. Pode ser que com aquela pessoa que é boazinha, que é generosa, que vem te ajudar na hora que você está caído, que carrega o seu peso, aquela pessoa que te dá comida quando você está com fome, aquela pessoa que te abraça quando você está angustiado, aquela pessoa que te visita, aquela pessoa que te dá água quando você tem sede, aquela pessoa que te dá dinheiro quando você não tem. Pode ser que por uma pessoa generosa, boazinha, aquela pessoa que pratica boas obras, pode ser que talvez alguém tenha coragem para morrer. Talvez. Mas aí o nosso Deus, irmãos, o que Ele faz? O versículo 5 diz que a esperança de Deus não nos decepciona. E o Espírito Santo nos revela a verdade de Deus. Nós éramos o que, irmãos? Fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Agora vai aquela parte que todo mundo gosta, aquela parte motivacional. Eu acho que depois eu vou editar, vou botar só daqui da frente para minha mensagem no YouTube e vai bombar na rede. Aí vamos lá, versículo 8. O que você é agora, meu irmão amado, querido do Senhor Jesus? Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Se ninguém daria uma vida por um justo, pode ser que pela pessoa boazinha alguém se anime a morrer. E aí vem Deus, versículo 8, mas Deus, meus juntos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu próprio amor para conosco. O que você é, irmãos? Você é um amado de Deus, uma amada do Senhor. É o que você é agora. Ele te retirou daquela antiga condição. Mas o que é interessante, sabe o que é, irmãos? Eu sou amado de Deus agora que eu sou filho dele, que eu me converti, que eu recebi Jesus como Salvador. Não. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando você ainda era fraco, pecador, ímpio, inimigo, você já era amado. Aleluia, irmãos. Deus merece uma salva de palmas aí por isso aí, né, irmãos? Agora vamos corrigir a parada aqui, né, irmão? Deus merece muito mais do que uma salva de palmas. Deus merece a nossa vida inteira. Ele amou a gente. Você é amado de Deus. Ele olhou para a gente e viu fracos, ímpios, pecadores, inimigos. E o que ele decidiu? Não. Eu vou mudar a história dessas pessoas. Elas são minhas amadas. Sabe o que nós somos também de Deus, irmãos? Versículo 9. Logo, muito mais agora, se Ele nos amou quando éramos pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. O que nós somos? Justificados. Você é amado. Repita comigo, irmãos. Amado. Aleluia. Justificado. O que significa justificado? Deus decidiu te tornar justo. Mas a palavra está dizendo que eu por mim mesmo sou fraco, pecador, ímpio, inimigo. Sim.
Mas sendo isso tudo, Deus decidiu. Eu vou tornar essa pessoa justa. Mas eu não sou inimigo, ímpio e fraco e pecador? Sim. Mas eu vou enviar o meu filho, que vai se tornar um ser humano como vocês. A diferença é que meu filho não é fraco, meu filho não é ímpio, meu filho não é pecador, meu filho não é inimigo. Meu filho vai se tornar um de vocês. E ele vai ser justo. E ele vai pegar a justiça dele e vai dar para vocês de presente. Sem vocês terem se esforçado em nada. Sendo vocês ainda fracos, ímpios, pecadores e inimigos, o meu filho vai tornar vocês justos. Justificado significa ser tornado justos. Gratuitamente, por isso que o texto diz, logo muito mais agora, sendo justificados por suas obras, sendo justificado por sua bondade, sendo justificado porque é bonzinho? Não, sendo justificados pelo sangue de Cristo. Pelo sangue puro do Filho de Deus, sofrendo a injustiça, para que nós recebêssemos uma vida sendo considerados por Deus justos. E quando Deus te justifica, meu irmão, quando Deus me justifica, sabe o que significa? A palavra diz que o diabo é o acusador que quer nos acusar dia e noite. E quando o diabo vai lá e diz para Deus, o Daniel, aquele de camisa vermelha ali, que está lá naquela igreja lá. Não sei não, Daniel, mas o diabo sabe as paradas suas aí. Aí vai lá, conta tudo para Deus, justo juiz. Ó, o Daniel é isso, olha a história dele aqui, o histórico dele, olha o cara aí, olha. Eu não sei o que ele pensa não, mas pela cara dele. Meu irmão, Deus é onisciente. Mas a gente olha para a cara da pessoa e percebe, está pensando besteira. Está aprontando alguma coisa. Já viu a cara de criança quando vai aprontar? Está aprontando, meu irmão. O que é, eu não sei, vou descobrir. Mas está aprontando. E aí o diabo aponta um monte de coisa do Daniel, da Beth, minha, do Cadu, do David, da Yasmin, da gente tudo aqui. Aí o pai olha para a gente e diz assim, não estou vendo nada do que você está dizendo. Porque quando ele olha para nós, o que ele vê é o Filho dele, Jesus Cristo, em nós. O que ele vê é a perfeição. O que ele vê é a justiça. Justificados pelo sangue. O que nós somos, irmãos amados. Justificados. Versículo 9 ainda. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você é um povo salvo. Salvo da ira. A ira de Deus contra todo o mal não recaiu sobre a sua vida. A ira de Deus contra todo o mal foi contra Jesus Cristo. E nós fomos salvos. Povo salvo. Versículo 10 agora também. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que você também é, irmãos? Reconciliado. Se antes era inimigo, agora é um povo, agora somos um povo reconciliados com Deus. Não porque a gente se esforçou para se reconciliar com Deus, mas porque Jesus se tornou um ser humano. A raça humana era inimiga de Deus. Jesus se tornou um da raça humana. Diferente da humanidade, ele se tornou amigo de Deus. Mas ele recebeu a ira, como se fosse o inimigo, e nos possibilitou a reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus não porque nós conquistamos, mas porque o Filho de Deus, o homem Deus, Jesus Cristo, conquistou por nós, pela humanidade. Para que dentro da humanidade exista um povo de Deus reconciliado, que é a igreja de Cristo.
Não somos reconciliados pelos nossos esforços, mas pelos esforços de Cristo, que encarou a morte, que encarou a cruz e venceu a morte e ressuscitou, para que nós tenhamos também uma ressurreição e vivamos reconciliados com o Pai por toda a eternidade. Reconciliados e salvos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus, quando era inimigo, reconciliou a gente, irmãos, mediante a morte do Filho, agora que o Filho já morreu, já ressuscitou, agora que o Filho já deu a vida dele, agora que o Filho já se sacrificou ao máximo. Irmão, se a gente, quando era só inimigo, Deus já fez tudo isso por nós, o que Ele não fará por nós? Irmãos, em Romanos 5, Paulo está falando também, por exemplo, das tribulações. E sabe o que ele está dizendo para cada cristão? Deus te amou quando você era fraco, ímpio, pecador, inimigo. Ele fez de você amado, justificado, salvo, reconciliado. O que você acha que Ele não fará pela sua vida? Ele deu o Filho dele para ser desonrado por vocês, por nós. Se nós, quando inimigos, Deus nos reconciliou com a morte do seu Filho, o que Ele não fará para nós, por nós? E aí, irmãos, Paulo fecha esse texto no versículo 1 dizendo isso, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Por isso que a glória é só de Cristo, irmãos, porque nós, pela nossa natureza, éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Não há glória para a gente, a glória é somente de Deus, que fez de nós amados, reconciliados, salvos, justificados. Poderia até dizer mais, filhos, amigos, um monte de coisa que não está aqui nesse texto. E, irmãos, uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Timothy Keller. O pastor Timothy Keller hoje é bastante conhecido no Brasil, tem muito livro dele traduzido. Mas eu comecei a ouvir o Timothy Keller quando não tinha nenhum livro dele em português. É que eu não sei ler também inglês não, irmãos. Eu ouvi pregação dele muito velha, dublada, traduzida, né? Que uma vez que ele veio no Brasil, há muitos anos atrás, eu achei, não sei nem como, eu não sabia nem quem era ele. Eu vi lá, pastor de Nova York, presbiteriano. Aí eu pensei, vou ouvir esse camarada. A primeira pregação que eu ouvi do Timothy Keller foi uma pregação sobre o filho pródigo, que é uma das pregações mais famosas dele. E eu anotei uma frase que ele diz no final, eu não lembro agora se é na pregação do filho pródigo, porque eram 5 pregações dele na conferência, mas numa das pregações eu marquei uma frase dele que me guardou para sempre, e eu anotei, e se eu achar um papelzinho velho lá, em casa deve estar lá. Não sei se nas reformas da casa eu joguei fora, que vai muito papel pro lixo, mas tem uma frase dele que dizia assim, eu era tão mal que Jesus teve que morrer por mim. Vou repetir aqui de novo. Eu era tão mal que Jesus teve que morrer por mim. Mas eu era tão valorizado que Jesus teve prazer em morrer por mim. O mesmo fato que me humilha até o chão, me leva em amor até os céus. Eu era tão mal que Jesus teve que morrer por mim, porque eu era fraco, ímpio, pecador e inimigo. Mas eu era tão valorizado que Jesus teve prazer em morrer por mim, apesar de quem eu era. E aquele que me humilhou até o chão, mostrando o quão fraco eu era, me levou até os céus dizendo, eu te amo, meu filho. E é o que ele diz para você nessa noite. Eu te amo, minha filha. Você já foi meu inimigo. Você agora é meu filho amado. Você agora é minha filha querida e amada. O diabo, o nosso inimigo, ele quer apontar seus defeitos. Mas você não tem, porque eu te justifiquei. Eu te justifiquei com o sangue
da pessoa mais amável de todo o universo. Porque a pessoa melhor que existe nesse mundo, ela é tão boa que ela não vai conseguir ficar parada vendo gente ruim se destruir. As pessoas ruins desse mundo, irmãos, só fazem um bem a quem é chegado a ela. A melhor pessoa de todo o universo deu a vida dele em humilhação e o sangue dele derramado para quem o negou, para quem o traiu, para quem o perseguiu. Irmãos, quando eu leio na Bíblia Sagrada, eu vejo os grandes homens de Deus. Por que Deus escolheu Abraão? Abraão contou uma mentira que quase destruiu o Egito, por causa da mentira dele. Por que Deus disse que Moisés era um homem manso, se Moisés matou um egípcio com as mãos e enterrou com as mãos? Cavou uma cova com as mãos e enterrou o cara. Por que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele? Davi adulterou e matou. E esse é um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus decidiu perdoar a cidade de Nínive e enviou um profeta como Jonas? O cara não queria ir. Que ele não queria pregar aos ninivitas porque ele sabia que Deus era bom. E que Deus iria perdoar. Ele não queria que Deus perdoasse. Por que Pedro, Senhor? Pedro disse que nunca te abandonaria. Pedro disse que iria até a morte contigo. E ele te negou 3 vezes. Carta aos Romanos. Por que Paulo, o cara que lançava nossos irmãos no cárcere, o cara que ajudou a matar Estevão, o cara que perseguia a igreja, por que eu, Senhor? Por que eu? Por que o Márcio? Minha mãe conhece meus defeitos. A Beth conhece meus defeitos. Mas até elas que me conhecem muito bem, elas não sabem de tudo o que eu sou. Mas o meu Pai Celestial sabe. Ele me conhece. E ainda me chamou para ser pastor. Já reclamei disso tantas vezes. Por que, Jesus? Irmãos, olhem para a humanidade. É fácil apontar para os pecados da Rússia no momento, numa guerra insana contra a Ucrânia. Um país poderoso, sem um motivo claro, atacar um país mais fraco. Mas não precisa olhar para a Rússia. Vamos olhar para a gente. Olha para Miguel Couto, olha para Nova Iguaçu. Irmãos, olha para o Brasil e dizer: meu Senhor, como que o Senhor pode salvar tanta gente no Brasil?
olha para nós brasileiros, Senhor. Como que o Senhor ainda consegue nos amar? Como que o Senhor ainda escolheu o Brasil para ser uma das maiores nações cristãs do mundo? Senhor, nós trazemos mais vergonha para o seu nome do que honra. E o Senhor ama a gente. Senhor Jesus, como que o Senhor consegue isso? Como que o Senhor deu tanto valor para a gente? Dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez por uma pessoa boa, alguém se anime e tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Esse é o Evangelho. O Evangelho diz para você: você é mau. Mas o Evangelho diz: ainda assim, você é amado.